Fala, gente! Estamos aqui para nossa outra aula, não é? Continuando o nosso curso no introdutório sobre o After, para falar sobre quadro-chave. Quadro-chave, sim. Keyframes, tá? Que são, podemos dizer, não é? O ponto alto aqui, não é? Do After, não é? São esses, ou são essa função que nos permite a gente tá fazer aqui animações, tá fazer aqui, não é? Os movimentos, tá? Então, vamos lá. Se a gente baixar aqui, não é, em Transform, né, como nós vimos na aula anterior, não é? Nas aulas anteriores, não é? Eu falei que tem esses reloginhos aqui, tá? Sempre que você ver uma opção aqui no After com esses reloginhos, quer dizer que dá para animar. Tá? Quer dizer que dá para fazer um ponto A até um ponto B, ponto C, ponto D, e aí vai. Tá? Então, nós vamos dar esse exemplo aqui hoje, falando de keyframes. Tá? Então, vamos fazer aqui uma animação de posição, né, escala. Vamos fazer posição escala, tá? Nós estamos com o nosso projeto aqui aberto, não é? Então, aqui no princípio, vamos trazer a nossa agulha aqui, tá? Vamos aqui em posição, né? Vamos marcar um reloginho. Você vai aqui, vai ver que vai aparecer, ó, esse ícone aqui. Isso quer dizer que é um keyframe, tá? E vamos até aqui 5 e vamos clicar aqui nesse ponto, não no relógio, tá? Aqui nesse ponto, que é para adicionar um outro. E aqui, estando nesse 5, eu vou clicar um N para limitar aqui a minha timeline, né? Isso aqui. Eu vou dar uma barra de espaço, né? Para dar um play. Vocês vejam que não está a acontecer nada, não é? Então, como é que a gente vai fazer? Conforme eu disse, né? O keyframe funciona, não é? Ele grava as informações aqui do teu elemento, do teu objeto, de um ponto A até um ponto B, tá? Pode ser de um ponto A até um ponto B, depois um ponto C, depois um ponto D, e por aí vai. Então, daqui para fazer inúmeras, não é, animações. Então, eu vou voltar aqui a minha agulha, vou selecionar aqui o keyframe, para ter certeza de que eu estou a selecionar o keyframe, eu vou aqui nessas setinhas, tá? Quer dizer que eu estou a trabalhar aqui, nesse primeiro keyframe. Eu vou pegar o meu objeto, tá? Com a tecla de mover, né? Selecionar, e vou arrastar ele segurando o Shift. Vocês vão ver que, olha, ele está a criar esse traçozinho aí, tá? Então, o ponto A vai ser aqui. Se eu dar um play, ó, vocês vão ver que até chegar os 5 segundos ele vai se deslocar para esse outro ponto. Eu vou dar aqui um traço, né? Eu vou arrastar aqui, ó, para aqui. Vocês vão ver, ó, ele vai, né? E quanto mais curto for o tempo que ele vai fazer esse movimento, mais rápido também vai ser o movimento dele. Eu vou limitar aqui para 2 segundos, que é para estar um pouquinho mais rápido, né? Vou clicar no menor. Olha lá. E ele vai mover de um ponto A até um ponto B, não é? Então, se eu quiser que ele mova para um ponto C, eu vou arrastar até aqui 4 segundos, ó. Aqui, desculpa. Aqui, ó. 4 segundos. Vou selecionar aqui arrastando com a tecla do mouse esquerdo, vou dar um Ctrl C, vou até aqui no final, vou dar um Ctrl V, e ele vai colar a minha primeira posição. Então ele vai fazer isso, ó. Vai voltar, tá? Então, um ponto A até um ponto B, e posteriormente volta para o ponto A. E nessa mesma brincadeira que a gente pode trabalhar também com as outras transformações. Podemos também trabalhar com a escala. Então, vou aqui na escala, vou fazer o reloginho, ele vai aparecer, eu vou querer que quando ele chegar aqui, não é, ele reduza a 50. Deixa eu ver que ele ficou pequeno, não é? Então, ó, ele vai aqui, ó, e vai reduzindo. E vou querer quando ele estiver a voltar, nesse último ponto, ele volte a 100. Tá? Estou a fazer uma escala proporcional, tá? Essa correntinha está habilitada. Então, ele vai fazer, ó, vai, ó, e volta, e volta. Também posso adicionar aqui a rotação, tá? Deixo a rotação aqui selecionada
E até aqui eu quero que ele, vamos lá, gire 2 vezes. Vocês vão ver, ele vai dar 2 giros aí. Ó. Daqui para adicionar também aqui a opacidade. Eu vou querer quando ele chegar aqui, né, tá com 100. E ao voltar aqui, ele desaparece, fica 0. E ó, volta a 100. Tá? Se você selecionar aqui o relógio, são todas as alterações que você for fazer, ele vai registrar automaticamente. Tá? Seja aqui no número, por exemplo, eu estou com o relógio selecionado, né? Se eu mover aqui a posição, ó, vocês vejam que ele vai adicionar ó, um keyframe lá, tá vendo? Então ele vai lá, vai aqui, ó, voltar aqui, vai desaparecer e vai subir, vai vir aqui, tá? Então tem que ter muita atenção a esses pormenores, tá? Para tirar os keyframes é só desligar o relógio. Eu vou deixar apenas aqui a posição. Eu vou deixar aqui mais ou menos em 1 segundo. Eu quero mostrar algo para vocês. Vou deletar aqui e vou deixar aqui 1 segundo. Não, vamos deixar mesmo 2 segundos, que é para não ficar também muito rápido e vocês conseguirem entender o que eu estou a fazer. Tá? A gente vai falar sobre um efeito chamado Easy Easy, que é a suavização, não é? Desses keyframes, né? Vocês estão a ver que ele está fazendo aqui a animação, não é? Deposição. Mas essa animação está meio dura, não é? Então eu vou dar aqui, selecionar aqui a minha shape, vou dar um Ctrl D. Ele duplica, tá? Ctrl D duplica. Então esta aqui, opa, ele vai vai fazer aqui o... Eu vou ter que desativar aqui os keyframes, tá? Trazer aqui e vou mover esse aqui. Vou desativar também aqui, nós vamos fazer essa animação novamente, porque eu quero fazer uma comparação, tá? Selecionei com Shift os dois e vou arrastar aqui, né? Então, vou marcar a posição aqui, tá? Os dois estão selecionados, por isso que ele está a fazer a posição da animação com os dois, tá? Eu selecionei os dois, tá? Então, se eu clicar aqui o U, ele vai aparecer apenas os parâmetros que você fez a animação. Então, você vê que ele está, né, a fazer a movimentação, todos eles, tá? Então, eu vou pegar esse primeiro de cima, vou selecionar os dois keyframes e vou clicar o F9 no teclado, tá? Vocês vejam que ele vai mudar aqui já a forma. Para quem o teclado, né, tem um FN, clicar o F9 não fazer de primeira, tenta com o FN no teclado, depois clica o F9. Eu vou dar um play, vocês vão ver, ó. O de cima tem uma suavização ao iniciar e depois acelera no meio e suaviza no final, tá? Isso é que nós chamamos de Easy Easy. Ele aplica uma suavização no princípio e aplica uma suavização no final. A gente pode trabalhar, não é, melhorar essa movimentação, não é, com o gráfico aqui, tá, de velocidade. A gente clica aqui nessa opção e com o botão direito mudamos para Speed Graphic. Nós conseguimos ver aqui, ó, ele saiu uma suavização e acelera aqui. Tá? Se eu pegar aqui, selecionar essa parte aqui final e trazer aqui para trás, ó, vocês veem o que acontece, ó. Ela acelera e, ó, e reduz lá no final. Se eu trazer ela aqui, ele vai reduzir mais ainda, vai mais rápido e reduz, tá? É importante que você vá praticando isso. Você quer começar a fazer animações para se acostumar, tá? Para se acostumar. Uma que eu gosto muito de usar é deixar ela aqui no meio e deixo também ela aqui no meio. Então ele vai lento e acelera. Isso é muito bom para a entrada de texto, entrada de elementos, quando você está animando um logotipo, algo do gênero, tá? Então são essas animações de curvas.
tá? Que a gente vai ter. Essas animações só estarão presentes se você aplicar o F9, tá? Eu vou selecionar essa aqui. Se você quiser aqui, olha, você vê que ele não aparece, tá? Só fazendo com o F9 você vai conseguir ter aquela manipulação que a gente mostrou aqui anteriormente. Tá? Se você adicionar aqui um efeito, você vê aqui, ó, tem o reloginho, quer dizer que dá para fazer animação. Se você fazer aqui, ele vai marcar o keyframe aqui, você vai conseguir fazer essa animação de um ponto A até um ponto B, tá? Então, essa aqui é mais ou menos a aula mostrando aqui, não é, os keyframes, não é, como é que eles funcionam. Vai praticando, vai revendo, pode demorar um tempinho para você pegar, mas é simples, tá? É simples. É só indo praticando, indo refazendo, tá? Tanto que na próxima aula a gente vai fazer isso, ó. Vai fazer essa animação, ó. Na próxima aula eu vou ensinar a fazer a animação dessa bolinha, né, utilizando keyframes. Vocês podem analisar já que a gente só trabalhou com posição e escala e conseguimos esse resultado aqui fixe. Então, para você que vai começar agora em animação, já vai ser um bom exercício para você meter em prática, não é? Aqui os keyframes, né? E assimilar melhor, não é? Esses conteúdos. Então, nos vemos na próxima aula. Bons estudos e falou!